Bom, pessoal, continuando aí a parte de princípios da administração pública, artigo 37 caput, que a gente está vendo. A gente já falou sobre os três primeiros, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Falamos também sobre a ideia de finalidade que está associada ao princípio da legalidade. E agora a gente vai continuar passando para o princípio da publicidade, que o 37 caput fala também. O princípio da publicidade é um princípio da administração pública como um todo. Na verdade, é um princípio do Estado como um todo, não apenas da administração pública. Também do legislativo, a gente falou que, inclusive, o Supremo entende que as deliberações do legislativo devem ser públicas, salvo quando a Constituição especificamente diga que são sigilosas, como regra. Há os julgamentos pelo Poder Judiciário, a gente vai ver Poder Judiciário no quarto período, mas que, como regra, eles também são públicos. Portanto, o princípio da publicidade, ele é um princípio não apenas da administração pública, ele é um princípio geral do Estado, da atuação do Estado, que está diretamente relacionado, e a gente já falou sobre isso também, com o próprio princípio republicano. Porque, vejam, se o Estado, se os agentes públicos, sejam eles quais forem, juízes, administradores, legislativo, quem quer que seja, exercem essas parcelas de competência do poder político por delegação. Quer dizer, como regra, a delegação é a eleição, mas eventualmente a Constituição faz a opção de que pessoas que vão estar exercendo funções públicas não ingressarão na estrutura estatal por eleição, ingressarão por concurso, por exemplo, né? Mas o fato é que essas pessoas estão exercendo parcelas ou frações, dimensões de poder político e têm que prestar contas. Quer dizer, há uma exigência de prestação de contas, uma exigência de que os atos do Estado como um todo sejam públicos para permitir que as pessoas, a população, tenham conhecimento, possam controlar, quer dizer, possa haver controle social e eventualmente jurídico desses atos, de modo que a publicidade então ela está diretamente relacionada com a ideia de república, quer dizer, os agentes públicos como um todo, eles atuam não por um direito próprio, enfim, recebido de alguma forma, mas por delegação, ainda que essa delegação tenha várias formas, e como agentes delegados, eles têm o dever de prestar contas e uma dimensão óbvia, bastante básica da prestação de contas é a publicidade, quer dizer, portanto, os atos do poder público, eles devem ser públicos como regra geral. Existem ou podem haver exceções? Sim, podem haver exceções, situações em que, por proteção da privacidade, por proteção do interesse público, de segurança, determinados atos não sejam públicos, mas essa é a exceção e ela deve ser justificada. Esse princípio da publicidade, esse dever da publicidade, ele está relacionado também com o direito previsto lá no artigo 5º, inciso 33, se vocês olharem lá, que garante, quer dizer, é um dever que tem como outra parte, digamos assim, outra face desta mesma moeda, um direito que a Constituição assegura às pessoas diz o 5º 33, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aqui a privacidade nem é uma exceção possível, a privacidade vai ser uma exceção possível em processos judiciais, mas o fato é que existe um direito geral de qualquer pessoa de obter informações sobre tanto situações de seu interesse pessoal, quanto, diz o 5º 33, de interesse coletivo ou geral, que devem ser prestados pelo poder público. E, em 2011, foi aprovada a chamada Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, às vezes também chamada de LAI, né, Lei de Acesso à Informação, que regulamentou de forma específica o artigo 5º 33 e previu, quer dizer, disciplinou esse pedido de acesso à informação que a Constituição previu o prazo em geral de 20 dias, que a administração terá, né, os órgãos não só da administração pública, dos outros poderes também, mas
em particular da administração pública, terão para prestar informações e, mais que isso, a lei de acesso à informação, ela vai deixar claro que o princípio da publicidade exige, como regra, a publicidade ativa e não passiva apenas. O que significa isso? Quer dizer, que os agentes, que a administração pública deve, ela voluntariamente, dizer, automaticamente, sem ninguém pedir, basicamente, ter as informações públicas, ter dados sobre os seus atos públicos, de modo que as pessoas possam consultar. E não tornar público só depois que alguém pede. Quer dizer, existe esse mecanismo também, o pedido de acesso à informação, mas o que a lei prevê é que o Estado, por todos os seus órgãos e entidades, e a administração pública em particular, eles devem se aparelhar, e a lei é de 2011, a gente já está em 2017, para ter uma informação ativa, ou seja, para ter um site, inclusive o foco da lei é na questão digital, ter um site no qual as informações estão disponíveis e, portanto, qualquer pessoa pode ir lá obter essas informações. Então, quando vocês fizerem pesquisa, por exemplo, em grupos de pesquisa ou, enfim, para qualquer finalidade, um primeiro lugar que vocês devem ir é nos sites governamentais que tenham de alguma forma a ver com o assunto e procurar a parte onde vai ter as informações. E se não tiver, usar o pedido de acesso à informação para que a administração pública forneça, né? Repito, isso não se aplica só à administração pública, ao Estado como um todo, mas a gente está focando aqui em administração pública. Então, a publicidade exige que os atos sejam públicos, que estejam disponíveis e caso por enfim, equívoco, né, ou por lentidão da administração de divulgá-los ativamente, eles não estejam, as pessoas têm o direito de solicitar essa informação e obter. Isso se tornou e é muito importante porque se a gente não tem acesso, a gente não sabe o que está acontecendo, não tem como se controlar, quer dizer, não tem como saber, avaliar se o que está acontecendo é bom, é ruim, se está atingindo os objetivos, quanto dinheiro está gastando, quer dizer, é toda uma dimensão de controle social e controle jurídico mesmo da atividade da administração pública que depende, logicamente, da publicidade, quer dizer, se a gente não sabe o que está acontecendo, não é possível controlar. A publicidade, portanto, é importantíssima. O próximo princípio que o 37 vai mencionar é o princípio da eficiência. Deixa eu voltar lá para o 37, que eu estava no quinto. O princípio da eficiência. O que o princípio da eficiência exige? Ele vai exigir que o administrador, na gestão, né, dos recursos públicos, e aí os recursos não são apenas dinheiro, embora, claro, o dinheiro seja muito importante, mas a gente tem gestão de recursos humanos, gestão do tempo, gestão de bens, portanto, gestão patrimonial, além de dinheiro propriamente dito, dizer que toda essa gestão da administração, ela seja levada a cabo da forma a produzir o melhor benefício com o menor custo possível. Quer dizer, não é, portanto, apenas uma questão financeira, quer dizer, a economicidade, que é se conseguir, né, o melhor com o menor custo financeiro, é uma dimensão da eficiência, mas não esgota a eficiência, quer dizer, a eficiência envolve todos esses outros elementos que o administrador deve levar em consideração e buscar promover da melhor forma possível a eficiência na gestão dos recursos. Quer dizer, a eficiência é um tema extremamente importante, que vocês vão aprofundar em direito administrativo e que, infelizmente, ainda tem sido muito pouco tratado. Do ponto de vista do direito público, se existe muito mais desenvolvimento no direito privado, no âmbito, por exemplo, das empresas, da gestão eficiente de recursos, de oportunidades, do que no direito público. Então, infelizmente, a questão da gestão, da eficiência, ela está começando a ser discutida na administração pública brasileira, quer dizer, a importância, sobretudo em momentos de crise, né, em que há menos recursos ou há poucos recursos financeiros, como produzir o melhor possível em termos de serviço, em termos, enfim, da atuação da administração pública como um todo, com recursos mais limitados. Quer dizer, existe uma dimensão, às vezes as pessoas pensam, né,
que a solução da administração pública para os problemas é apenas mais dinheiro, mas não é apenas mais dinheiro, é também uma utilização melhor tanto do dinheiro quanto dos outros recursos que a administração tem, né, de bens, de oportunidades, enfim, de pessoas, de pessoal. Então, a eficiência tem a ver com isso. Se vocês se lembrarem, quando a gente falou de Tribunal de Contas, lá no artigo 70, a gente viu que o Tribunal de Contas avalia as contas públicas sob a perspectiva, lá no artigo 70, a gente falou, em geral, todas as contas e quem gere de alguma forma recebe recursos públicos, legalidade, legitimidade e economicidade. Quer dizer, a rigor, a economicidade é uma dimensão de eficiência que tem a ver com custo-benefício mais diretamente financeiro. Eficiência é uma dimensão um pouco mais geral. Mas o fato é que a administração está vinculada à ideia de eficiência, da gestão eficiente dos seus recursos de uma forma ampla, a ideia de que o gestor público deve ser diligente, eficiente na gestão dos recursos públicos, né? Como qualquer gestor diligente, por exemplo, de uma empresa privada. Eu faço esse paralelo com as empresas privadas porque existe mais desenvolvimento teórico no direito empresarial sobre essas exigências do que no direito público, né? Portanto, há aí um pouco que a gente aprender em relação à eficiência na administração pública. Esses são os princípios que o artigo 37 caput prevê. Porém, a doutrina e a jurisprudência reconhecem outros princípios que são considerados implícitos, tá? Da ação da administração pública. Um princípio considerado implícito, que a Constituição não prevê de forma expressa, é o princípio da motivação. O que é isso? A ideia de que a administração pública deve motivar os seus atos, deve fazer acompanhar os seus atos de uma explicação, uma motivação pela qual que justifique, explique por que aquele ato está sendo tomado daquela forma, naquele contexto. Existem várias discussões em torno da motivação, tá? Ou da exigência de motivação. E quando que ela seria efetivamente obrigatória, quando que ela não seria obrigatória. Eu, pessoalmente, acho que ela deve ser, como regra, obrigatória, que a eventual exceção deve ser justificada, quer dizer, por que eu deve ter uma justificativa, por que não há necessidade de apresentar motivação, por quê? Quer dizer, a motivação está diretamente relacionada com a publicidade e o seu fundamento, quer dizer, a ideia de república, de prestação de contas. Quer dizer, não só o ato deve ser público, mas eu devo explicar, quer dizer, devo prestar contas de fato, não apenas tornando o ato público, essa é uma primeira dimensão, mas explicando para a sociedade por que eu estou praticando aquele ato, quais são as razões que estão me levando a esse ato. Essa é um fundamento que me parece. O outro fundamento é o da legalidade, na medida em que a motivação vai permitir demonstrar, quer dizer, o administrador demonstrar qual é o fundamento legal, normativo, jurídico daquele seu ato. Nem todo mundo entende que a motivação é exigível para todos os atos, tá? Existe um debate sobre isso. E existe um outro debate que está associado à discussão da motivação, que é a chamada teoria dos motivos determinantes. O que significa isso? Significa dizer ou extrair uma consequência da apresentação de motivos, que é: se a administração pública, se o administrador público pratica um ato, motiva esse ato, portanto explica por que ele está praticando esse ato, e depois se vem a descobrir que essa motivação era falsa, quer dizer, não era verdadeira, não era correta, tanto, por exemplo, a administração pública diz que está praticando um ato para resolver um problema X e Y, e depois se descobre que, na verdade, não existia esse problema X e Y. Esse ato será considerado inválido, porque os motivos que ele praticou vão determinar a sua existência. Quer dizer, então os motivos, o ato passa a estar vinculado aos motivos que foram apresentados, e se esses motivos forem inválidos ou forem falsos, o ato também será considerado inválido. Então, essa é uma teoria bastante aceita de direito administrativo, que vincula
a validade do ato, a realidade dos seus motivos, dos motivos que foram apresentados. Como você pode imaginar, quer dizer, se admitisse, né, que o ato não tivesse motivação nenhuma, fosse praticado sem nenhuma motivação, essa invalidade não aconteceria, porque já que não tem motivação, não tem como saber se é falso ou verdadeiro e, portanto, o ato não seria inválido. Então, há uma relação entre essas duas discussões. Eu, pessoalmente, repito, acho que a motivação deve ser a regra, com a consequência de que, enfim, a motivação falsa vai acarretar a invalidade do ato. É isso mesmo, quer dizer, a ideia de que o administrador tem que prestar contas e se ele usa um motivo falso, isso vai ter consequência para o ato que foi praticado. Acho que faz parte da lógica de seriedade da administração, de boa-fé da administração na sua atuação. Repito, porém, que a motivação não está prevista explicitamente na Constituição e há quem sustente que a motivação só é exigível para determinados atos e não para todos. Um outro princípio implícito, que esse é amplamente aceito, enfim, pela doutrina, pela jurisprudência, etc., são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A gente já falou sobre eles, inclusive quando a gente falou sobre eles, a gente falou que eles se aplicavam justamente na atuação estatal, né, legislativa, mas também administrativa. E em relação a isso, quer dizer, embora não esteja aqui no artigo 37 caput, a ideia de proporcionalidade, ela decorre lá do Estado de Direito, do devido processo legal, a gente já falou sobre isso quando falamos em princípios, e ela é um princípio específico da administração pública, quer dizer, a ação administrativa, ela deve ser pautada e poderá ser considerada inválida se for irrazoável ou desproporcional. Portanto, esse é considerado também um princípio implícito da administração pública. Eu não vou, enfim, falar aqui novamente tudo que a gente já falou sobre razoabilidade e sobre proporcionalidade. Então, estou trazendo apenas esse conteúdo que a gente já discutiu para incluí-lo aqui como um princípio específico também da administração pública, não só um princípio do Estado como um todo, da ação estatal como um todo, que, portanto, vai limitar a lei, quer dizer, a lei também vai ter que ser razoável e proporcional, a atuação dos poderes como um todo, mas particularmente a atuação administrativa. E um outro princípio implícito, conjunto de princípios implícitos, envolve a garantia da ampla defesa e do contraditório. E isso não está no 37 caput, mas está lá no artigo 5º, quando a Constituição assegura, artigo 5º, 54 e 55, eu sei que a gente ainda não estudou o artigo 5º sistematicamente, isso será objeto, se Deus quiser, do quarto período, mas enfim, a gente já falou aqui e ali em muitos momentos sobre isso. Então, voltando, e inclusive esse é meu objetivo, né? Já ir antecipando e construindo as conexões para quando a gente chegar no quarto período, apenas organizá-las e complementar o que a gente não falou. Então, o artigo 5º 54 vai dizer: ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Ora, esse é um primeiro dispositivo relevante. O segundo, que é o seguinte, que é o 55, diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, vamos lá. Quando a gente diz que ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal, a gente pensa logo no judiciário. E, de fato, quer dizer, o principal agente que vai poder impor sanções ou impor consequências ou decisões que terão, né, como resultado afetar liberdade ou bens de pessoas, em geral o judiciário, mas não apenas o judiciário. Quer dizer, em relação aos bens, a liberdade, hoje em dia, só o judiciário, salvo em relação no âmbito militar, em que é possível a prisão administrativa. Fora disso, a prisão sempre vai passar pelo controle judicial. Mas, em relação à perda de bens ou restrição de bens, muitas providências administrativas vão poder ter essa consequência. Quer dizer, então, a administração tem uma série de competências legais para impor multas, impor sanções,
consequências patrimoniais sobre as pessoas. E isso, em geral, vai acontecer num processo administrativo. E aí entra o inciso seguinte, que é o inciso 55. Então, a administração vai ter que ter um procedimento, né, no qual ela assegure um devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório para as partes. Então, por exemplo, quando a administração pública entende que houve uma violação de algum tipo de norma, sei lá, municipal, de obras ou tributária, né, a administração tributária de todos os entes, ou uma violação regulatória, por exemplo, uma agência regulatora considera que houve uma infração, vai aplicar uma multa ou qualquer tipo de sanção, o CVM, quer dizer, hoje, né, está havendo uma grande discussão, processos da CVM contra a JBS, enfim, o CAD, o que seja, existem, como vocês sabem, e vão saber mais, mas vocês já sabem, que existem uma série de estruturas da administração pública, direta e indireta, cujo objetivo é garantir a execução das leis, e um dos aspectos da execução das leis é aplicar sanções, quer dizer, verificar o descumprimento e, eventualmente, aplicar sanções. Nesse contexto, existe a exigência constitucional e, portanto, nesse sentido, é um princípio, também se aplica à administração, que é o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Quer dizer, quem possa ser afetado na sua esfera de direitos, na sua liberdade, no seu patrimônio, por decisões da administração pública, deve ter assegurado a garantia de que ela vai poder se defender, vai poder se manifestar, vai poder ter as suas razões ouvidas e haver uma decisão que considere estas razões. É claro que o processo administrativo, ou seja, o processo que acontece no âmbito da administração pública, então, por exemplo, INSS, né? Uma autarquia. Então, a pessoa pede a sua aposentadoria, né? Dá entrada no pedido da sua aposentadoria, apresenta a documentação. É negado, porque, enfim, o agente público acha que está errado, que não atendeu os requisitos. Dessa decisão, há um recurso. Em que a pessoa pode recorrer e apresentar suas razões porque ela considera que aquela decisão anterior está errada. E ela vai ter oportunidade de se manifestar, de apresentar provas e tal, e haverá uma outra decisão. Então, no âmbito do INSS, existe esse processo administrativo. A mesma coisa acontece no âmbito tributário. Quer dizer, a aplicação de uma multa ou uma cobrança que o contribuinte considera que é indevida, ele tem a oportunidade de se defender. Quer dizer, Detran, talvez seja uma realidade mais próxima de vocês. A pessoa foi multada e ela está errado aquilo, ela não passou naquele lugar, enfim, sei lá, o sinal estava quebrado e na verdade ela não avançou, estava piscando e tal. A pessoa tem a oportunidade de se defender antes da decisão administrativa que vai impor uma multa, impor uma sanção ou qualquer coisa desse tipo. E essa mesma lógica se aplica, enfim, na administração pública como um todo. Existem muitas instâncias em que você vai poder ter esse tipo de situação de sanções aplicadas, nas quais vai ser assegurado, tem que ser assegurado um devido processo legal e a ampla defesa e contraditório. Duas observações, porém, acerca desse assunto. Uma primeira é que a gente vai ver, e vocês vão aprofundar isso em processo, direito processual, quer dizer, há diferentes níveis de ampla defesa, contraditório e, portanto, de devido processo legal processual. Diferentes níveis que têm garantias mais amplas ou menos amplas. Então, por exemplo, o processo penal vai ter garantias muito mais amplas do que um processo civil do juizado especial, por exemplo, porque eles se destinam a coisas diferentes. Também vai ser diferente o nível de garantia de um processo penal do que um devido processo legal no âmbito administrativo. Portanto, quando a Constituição diz ampla defesa contraditória devido processo legal, em geral a lei vai regulamentar isso. É claro que se a lei esvaziar e não garantir nada, a lei é incondicional. Mas existem diferentes níveis, né, amplitudes, digamos assim, de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, que a legislação vai regular, quer dizer, mais ampla, mais oportunidades ou menos oportunidades, em função do que está sendo discutido. Essa é a primeira observação, só para vocês não imaginarem que num processo administrativo vocês vão ter
todas como se fosse um processo penal, que você vai poder fazer tudo, ter 1000 oportunidades. Não, você vai ter oportunidades, mas, quer dizer, elas não serão tão amplas, talvez, como acontece num processo penal. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação é que esse contencioso administrativo, como a gente chama, quer dizer, processos administrativos, eles não, no fim, após uma decisão final, há a possibilidade, sempre há a possibilidade de revisão judicial da decisão final que tenha sido tomada pela administração pública. Então, o contencioso administrativo ele é super importante, na verdade, na prática, quer dizer, ele é capaz de resolver de forma mais rápida, mais barata, mais célere e eficiente, porque é mais barato e mais rápido, os problemas. Portanto, é importante, há uma ênfase importante no contencioso administrativo. Nesse caso, por exemplo, do INSS, do exemplo do INSS que eu acabei de dar, há vários estudos no sentido de que você deveria, na verdade, ampliar o contencioso administrativo, ao invés de ampliar o judiciário federal que revê isso, porque seria mais eficiente, mais barato você criar mais estruturas no contencioso administrativo do que criar mais estruturas judiciais para resolver o mesmo problema, né? Mas, enfim, o meu ponto que eu quero chamar a atenção aqui é para vocês organizar a cabeça. O contencioso administrativo, ele que está acontecendo dentro da administração, suas decisões finais poderão ser eventualmente levadas ao Poder Judiciário. Então, você vai poder ter um outro contencioso judicial agora sobre a eventual decisão que a administração tomou. Isso, porém, não afasta a exigência de que a administração pública garanta, nesse contencioso administrativo, o devido processo legal, ampla defesa e tal, na expectativa de que o contencioso administrativo resolva de forma definitiva esse conflito. Eventualmente pode não resolver, no sentido de que a parte pode ir ao judiciário reclamar e questionar a decisão administrativa. Mas, de qualquer forma, a administração tem que assegurar isso. Eu até mencionei para vocês, eu acho, e se não mencionei, menciono agora, que essa exigência se aplica, e o Supremo em muitas ocasiões já deixou isso claro, ao Tribunal de Contas. Então, os tribunais de contas que aplicam sanções, como a gente já viu, né, podem aplicar uma série de sanções diretamente, também tem que assegurar o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório às pessoas, para garantir que aquilo que o artigo 5º prevê seja efetivamente protegido, não só no âmbito do judiciário, mas no âmbito de qualquer órgão ou entidade que possa afetar direitos, a esfera subjetiva das pessoas. Esses princípios implícitos que eu mencionei, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, quer dizer, a contraditória ampla defesa e o devido processo legal estão expressos na Constituição, só que no artigo 5º, de forma geral, não foram reproduzidos no 37. Né? A motivação realmente não tem uma previsão específica e a proporcionalidade e a razoabilidade são extraídas, como vocês já sabem, do sistema e das cláusulas do Estado de Direito e do devido processo legal também, só que sob a perspectiva substantiva. Bom, no entanto, é importante vocês saberem que há uma lei, é uma lei federal, portanto, a rigor, ela só se aplica à administração pública federal, que expressamente prevê todos esses princípios, que é a Lei 9784 de 99, tá? Então, a Lei 9784 de 99 é uma lei muito importante, vou repetir, 9784 de 99, é uma lei que disciplina a administração pública federal, repito, portanto, em princípio, ela não se aplica a estados, DF, municípios, e ela prevê todos esses princípios que eu acabei de falar, expressamente vinculando a administração pública federal. Portanto, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, devido processo legal, ela prevê todos esses, além, claro, ela reproduz também os princípios do 37 caput, mas ela prevê também esses outros, além de outras normas. Então, do ponto de vista do estudo do direito administrativo, essa lei é uma referência importante para vocês saberem, a Lei 9784 de 99. Muito bem, essa era um pouco a visão geral que eu queria dar para vocês dos princípios do artigo 37, e agora a gente vai falar um pouco dos agentes públicos, quer dizer,
porque isso é bastante disciplinado pela Constituição, de forma direta, né? Então, quem são as pessoas que vão estar integrando a estrutura da administração pública? A gente já viu, né, em relação ao chefe do executivo, que é eleito, ele é um integrante da administração pública, na verdade a gente usa a expressão um gênero, né, agentes públicos, e dentro desse gênero existem várias espécies. Uma das espécies é o titular de mandato eletivo, que no caso do executivo é apenas o chefe, né, e aí você tem outras categorias de agentes públicos, que são as pessoas que vão ingressar na administração de alguma forma, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, ok?